Muito boa noite, vamos começar. Então, a live de hoje do Pilates em Pauta. O tema é como planejar aulas de Pilates que funcionam. Para quem quer essa live, para aquele instrutor de Pilates que já se pegou planejando uma aula que seria perfeita, ideal para aquele aluno, e chega na hora de dar aula, o seu aluno não entende nada, não consegue fazer nada, trava nos exercícios, você fica perdido no meio da aula sem saber o que fazer. Então, essa live é para você. Vamos resolver de uma vez por todas esse planejar as aulas de Pilates e finalmente essas aulas funcionarem. Você não tem que ficar quebrando cabeça, planejando várias aulas para os seus alunos. Tem 4 aulas no dia, tem que planejar 4 aulas diferentes. Se as aulas são em duplas, em trio, tem que planejar mais de uma aula no mesmo atendimento. Então, vamos resolver isso de uma vez por todas. Vamos descobrir como planejar uma aula de Pilates que funciona e que vai funcionar para todos os seus clientes, para qualquer tipo de aluno. Começar esse assunto. O que nos impede, né, de planejar uma aula de Pilates que funcione? Você pode pensar, não, o que me impede é o fato de eu não ter um repertório de exercícios, eu não conhecer uma lista de exercícios amplas, eu acho que eu tenho que fazer mais workshops, participar de mais meetings, encontros de finais de semana para aprender novos exercícios. Eu acho que eu tenho que ir para a internet buscar novos exercícios e não é bem por aí, tá? O fato de você não conseguir planejar aulas de Pilates que funcionam vai um pouco além de simplesmente conhecer exercícios. E aqui eu quero contar uma história, a minha história. Quando eu terminei a minha primeira formação de Pilates, que eu fiz lá em 2011, eu fiz um curso de Pilates de solo, tá? Foi uma formação curta, mas foi uma formação bastante interessante em relação ao repertório de exercícios. Eu fiz aulas, eu tive que fazer treinamentos com outros instrutores. Então, eu pratiquei o Pilates durante algum tempo antes de fazer o curso, e o curso durou 3 dias, a sexta, sábado e domingo. E era o Pilates de solo iniciante e intermediário. Eram esses 2 níveis. Foi muito legal, muito interessante, porque eu aprendi, né, o repertório de exercícios de nível iniciante e intermediário, aprendi algumas adaptações desses exercícios, mas foi tudo muito rápido, foi no final de semana. E quando eu fui atender a minha primeira cliente, eu fiz tudo errado, obviamente, né? Eu primeiro ofereci uma aula experimental gratuita, demonstrando que eu não valorizava tanto o meu serviço, né? Hoje eu sei disso. Eu estava extremamente insegura e eu provavelmente transpareci essa insegurança. E não foi do nada que eu estava insegura, né? Porque eu realmente tinha acabado de me formar, nunca tinha dado aula para ninguém e estava bastante nervosa. E nessa primeira aula, eu levei uma folhinha com todos os exercícios que era para eu não esquecer de nenhum exercício. Eu achava que eu tinha que dar todos aqueles exercícios para aquele aluno para a aula ser boa. E eu cheguei lá, perguntei para ela: oi, tudo bom? Você já fez Pilates? Ela, sim, eu já fazia Pilates, fiz Pilates durante muito tempo, se não me engano, ela já fez Pilates já há 4 anos, e me mostrou o lugar que ela ia fazer aula. Eu olhei, parecia uma pessoa jovem, já tinha feito Pilates, beleza, vamos dar uma aula de Pilates maravilhosa, né? Fui lá e comecei a dar aula de Pilates para ela, e enquanto ela fazia os exercícios, primeiro, eu estava muito próxima a ela. Segundo, eu fiquei parada no mesmo lugar a aula inteira. Terceiro, eu alternava o olhar para o relógio e para a folha que estava na minha mão. E pouquíssimas vezes eu olhava para ela, para a minha aluna. Então, esses foram os principais erros que eu cometi naquele dia. Por que aquilo foi um erro? Primeiro, levar uma folhinha não é o pior dos problemas, tá? Levar uma folhinha com a colinha dos exercícios é tudo certo. Não tem problema nenhum disso. Mas quando a gente vai dar uma aula de Pilates para uma pessoa que a gente não conhece ainda,
Por mais que essa pessoa já tenha feito uma aula de Pilates, a gente tem que começar essa aula partindo do princípio que é a primeira aula desse aluno, como se ele nunca tivesse feito Pilates, né? Fran, mas aí então vai subestimar o aluno, vai subestimar o treinamento dele, o corpo dele? Não, eu vou começar a aula de uma maneira mais suave e quem é meu aluno sabe que a gente consegue fazer uma aula de nível iniciante que seja bastante intensa. Então, hoje mesmo, para as minhas alunas do Viva de Pilates, eu dei uma aula que foi não teve um exercício avançado, todos os exercícios foram de nível iniciante intermediário, mas eu trabalhei muita técnica, muita precisão, muito detalhe de movimento, detalhe de posicionamento. E isso é muito intenso, exige da musculatura, da concentração, exige muito. Então eu não preciso ter uma aula com todos os exercícios ou uma aula com exercícios avançados para que essa aula seja intensa. Inclusive, eu não preciso fazer uma aula fluida o tempo todo, uma aula rápida o tempo todo. Essa aula que trabalha bastante técnica, bastante precisão, é uma aula que tem um ritmo um pouco mais lento e que exige muita concentração e detalhes de movimento. Então, quando eu tenho um aluno que eu não conheço e que eu vou dar uma primeira aula, por mais que seja um aluno jovem, por mais que seja um aluno que já conhece o método Pilates, eu vou tratar esse cliente como um aluno novo. E assim eu me protejo e protejo o meu cliente. Segundo erro, né? Que eu fiquei parada, estática, no mesmo lugar. Quando eu vou dar uma aula de Pilates e ela é presencial, eu não vou ficar parada num único ponto. Eu vou me movimentar, eu vou me afastar do meu aluno e ver ele de fora, ver como aquele corpo se movimenta, ver como que aquele corpo funciona. Então, se eu tivesse me afastado, talvez eu tivesse percebido que ela estivesse apoiando, né, um pouco mais as escápulas no chão, a cabeça estava pendurada, o pescoço estava forçando. Se eu tivesse circulado pela sala, eu podia observar como é que estava a contração de centro dela, se os abdominais estavam ativos ou não, se o ângulo da perna estava ajudando ou atrapalhando. Então, eu poderia ter circulado e visto ela de outros pontos. Além disso, mostrar autoridade naquela aula, né? Mostrar que eu sei o que eu estou fazendo, que eu estou observando ela, que eu estou visualizando ela, eu também ia ter um respaldo, um retorno sobre aquele corpo, sobre o funcionamento dele. E o último erro, e o que é mais gritante, na minha opinião, é que essa minha insegurança de ter a listinha de exercícios e ficar olhando para ela, querer colocar ela dentro do tempo da aula e ficar olhando para a folha e para o relógio, fez com que eu não olhasse para ela. E talvez perceber no rosto dela o esforço que ela estava fazendo, a dor que ela estava sentindo, o desconforto que ela estava sentindo. Mas, Fran, o aluno não vai dizer se ele está sentindo desconforto, se ele está com dor? Nem sempre. Principalmente quando é uma primeira aula em que o aluno não te conhece e ele sente talvez um pouco de vergonha de dizer que está sendo desconfortável. Então, nem sempre o aluno vai dizer que ele está se sentindo desconfortável, principalmente quando é uma primeira aula, que ele não te conhece ainda, que ele não sabe ainda. Enfim, pode se sentir um pouco constrangido de dizer que não está sendo legal aquele momento. Mas as expressões faciais não deixam mentir, né? Elas expõem, no final das contas, se o aluno está sentindo dor, desconforto, se ele está trancando o ar. Então, a gente tem alguns cuidados enquanto instrutor e no planejamento de aulas que a gente deve levar em consideração, tá? Então, eu vou falar um pouco sobre isso. Como que a gente supera essa dificuldade de conseguir planejar uma aula para qualquer tipo de aluno sem que tenha essa frustração de planejar uma aula e de não dar certo? Claro que, primeiro de tudo, é importante conhecer repertório de exercício? É importante. É fundamental ter um vasto repertório de exercícios? Não tanto. Por quê? Porque a gente precisa fazer um treinamento com o nosso aluno. Então, eu fico pensando que esse instrutor que precisa planejar aulas e que quando vai aplicar essas aulas não funcionam, é um instrutor que vai toda a aula planejar uma aula diferente. Vai literalmente pegar um papel, uma caneta e vai anotar os exercícios que vai fazer na segunda-feira. Aí, na próxima aula, outra lista de exercícios e vai tentar de novo. Em outra aula, outra lista de exercícios e vai tentar de novo. E isso não é um treinamento eficaz. Isso não é o que a gente aprende
na nossa disciplina de treinamento na faculdade, né? E por que ia funcionar assim no Pilates? O Pilates, ele tem um período de repetição, em que sim, a gente precisa repetir exercício. Então, se você acha que não pode repetir exercícios, você já está errando aí. Então, sim, a gente precisa repetir os exercícios para treinar o nosso cliente. Então, como é que eu vou saber se meu cliente vai poder fazer determinado exercício se antes ele não fez a base? Então, dentro do Pilates, e vamos falar aqui de Pilates de solo, a gente tem uma lista de exercícios que o Joseph Pilates nos deixou com uma ordem. E muitas pessoas dizem que Pilates clássico é repetitivo, é sempre a mesma coisa, que não muda, que é engessado, que é os mesmos exercícios para todos os tipos de clientes. E se olhar de fora, realmente parece isso. Parece que só aqueles exercícios, eu vou fazer isso toda a aula. Nossa, parece algo chato. Mas quando a gente estuda o Pilates de verdade, quando a gente vai a fundo dentro do método, tendo um método de ensino inclusive, a gente aprende que, na verdade, apesar de ser o mesmo exercício, ele vai ser diferente para cada cliente, tendo a necessidade que cada um desses clientes precisam ter. Então, um cliente que precisa focar mais em ativação de centro, ele vai fazer um tipo de 100, ele vai fazer um tipo de exercício que vai trabalhar mais, apesar de ser o mesmo exercício, com enfoque que vai trabalhar mais aquilo que ele precisa. Agora, se eu tenho um aluno que ele precisa trabalhar mais conexão de escápulas, ele vai ter um outro enfoque desse exercício em outro momento. Se é um exercício que um aluno que tem mais dificuldade de fazer respiração no exercício, vai ser esse enfoque. Um aluno que tem mais encurtamento, vai ser outro enfoque. Então, sim, a gente pode ter os mesmos exercícios para todos os clientes, mas cada cliente vai ter o seu exercício, com o seu detalhe, a sua dica, a sua necessidade básica, e que a gente vai vai voltar esse exercício para esse cliente, tá? Então, sim, a gente vai e a gente precisa repetir os exercícios primeiro, porque isso é um princípio do treinamento, tá? A gente não pode toda vez ficar modificando. Mas para quanto tempo eu vou ficar com aquele mesmo exercícios? Bom, em torno de 5 a 10 aulas. De 5 a 10 aulas, e isso vai depender do cliente. Quando eu falo de um aluno iniciante começando do zero, eu gosto de pensar que nas 10 primeiras aulas eu não vou modificar os exercícios. Eu posso acrescentar novos exercícios, mas eu não vou modificar aqueles exercícios que ele fez. O que isso quer dizer? Se numa primeira aula eu conseguir dar 5 exercícios para o meu cliente, botando um número aqui aleatório, na minha segunda e na minha terceira aula, provavelmente eu vou continuar com aqueles 5 exercícios. Porque eu preciso desse tempo para esse meu aluno entender como que é o detalhe de posicionamento de cada um desses exercícios. E eu vou pegar esses exercícios no formato mais básico deles, com o mínimo possível de informação. Depois dessas 3 sessões, mais ou menos, ele já está começando a entender, e aí eu posso incluir mais exercícios. E ele começa a fazer, de repente, 8 exercícios em vez de somente 5. E ali, dali mais umas 3 sessões, eu já posso colocar mais uns 3 exercícios novos. E aí, se meu cliente já está fazendo 11, 12, 13 exercícios, e assim ele vai ampliando. Depois de ter passado ali umas 10 sessões, ele já tem uns 15 exercícios que ele está fazendo, vamos dizer assim, e aí eu posso começar a desenvolver aqueles primeiros 5 exercícios que ele já fazia lá. Então, por exemplo, se ele fazia um exercício com os joelhos flexionados, com uma menor amplitude de movimento, eu posso começar a ampliar esse movimento. E isso é assim que a gente desafia o cliente dentro do Pilates, aumentando o torque de força, aumentando a amplitude do movimento e desafiando o centro de força dele. Porque esse é o nosso objetivo do Pilates, né? Trabalhar a partir do centro de força, ganhar espaço nas articulações, crescimento, trabalhar as oposições e ensinar isso para o cliente para que ele descubra essa força, essa potência que ele tem dentro dele. Então, é assim que eu vou fazendo. Eu vou pegar poucos exercícios, ensinar para o meu cliente, na próxima aula a gente repete. Sem pressa, sem correria, sem tanta fluidez nos movimentos. Então, a gente tem, inclusive, uma fórmula de ensino para essas aulas. Um aluno que está mais iniciante, ele vai ter maior número de repetições do mesmo exercício. Vamos dizer que eu tenho um exercício que tem 10 repetições.
Eu vou pegar metade dessas repetições e vou guiar ele no movimento, em detalhes de movimento, vou fazer junto com ele cada passo do exercício, não literalmente fazer, demonstrar, mas guiar o corpo dele naquele movimento. E depois das outras 5 repetições, eu posso deixar ele se movimentar, posso dizer para ele, continua, e vou contando mentalmente mais 5 repetições, peço para ele fazer mais 5 repetições, e vou ali corrigindo detalhes, para que ele consiga realmente sentir aquele exercício sendo bem feito. Então, eu vejo que se a gente fizer desta maneira, pensando num planejamento a longo prazo e não de uma aula, fica muito mais fácil dessas aulas darem certo? Agora, se eu tenho já um aluno que já faz aula comigo há muito tempo, então eu já tenho cliente que tá... E há muito tempo é muito difícil de falar, né? Porque se eu faço aulas de Pilates que não funcionam, dificilmente o meu cliente vai ficar comigo muito tempo, porque eu não vou conseguir dar resultados para ele. A não ser que ele se sinta bem, né? Eu consigo dar, minha aula não funciona, mas eu consigo dar um jeito de entregar para ele algum serviço que vai ser bom, que vale a pena para ele. Mas, no geral, se eu não trago o resultado do meu cliente, eu não fidelizo o meu cliente. Ele acaba deixando de ser meu cliente logo ali na frente. Então, como é que a gente vai fazer, né, para esse cliente que já é meu aluno, já faz aula comigo, ele já não é mais iniciante, ele já está fazendo algumas aulas. Eu vou tratar ele como se fosse iniciante. Eu fiz tudo errado. Volta para o zero, recomeça, repensa os seus exercícios e volta para o básico. Então começa, como que eu vou resolver essa questão, né, de superar isso, de planejar aulas que não funcionam? Primeiro, conhece o repertório de exercícios que o Joseph Pilates criou. Primeiro passo. Segundo, aprenda como adaptar cada um dos exercícios. Então, dentro do Pilates, a gente tem o que o Joseph Pilates criou, que na nossa concepção, pelo menos na minha concepção, vamos colocar assim, na minha concepção, dentro do meu método de ensino, aquilo que o Joseph Pilates criou é a versão avançada dos exercícios, a versão super avançada dos exercícios. É o ápice, é onde a gente quer chegar com os nossos clientes. A gente tem como regredir aqueles exercícios e tornar eles mais iniciantes. A gente tem como desmontar, né, desconstruir esses exercícios para tornar eles mais básicos e ensinar passo a passo para o nosso cliente. Então, outra coisa que eu preciso saber, além de conhecer esses exercícios do Joseph, que a gente encontra na internet, a gente encontra no livro dele esses exercícios, mas que lá não está me dizendo como que eu faço para desconstruir esses exercícios. Como que eu sei quais desses exercícios são exercícios mais básicos? E é isso que eu preciso aprender, né? E eu vou falar um pouco sobre isso lá no nosso workshop, que é o Domínio Verdadeiro Pilates, que vai ter agora em agosto, para a gente saber como desmontar esses exercícios, como planejar uma aula para o meu cliente iniciante, como planejar uma aula para o meu aluno que já é de nível mais intermediário, e como planejar uma aula para o meu aluno que é de nível avançado, e como que eu vou construindo isso para ele no longo prazo. Mas o que queria trazer aqui para vocês é que, para acabar de vez com esse problema de planejar aulas que não funcionam, é que, primeiro, não tenta já pendurar o aluno, botar de cabeça para baixo, fazer acrobacias com seus clientes. Pilates não é acrobacia. Pilates é básico, é trabalhar a base, padrões de movimento simples. Então, eu vou ensinar para o meu aluno o que não vai dar errado. Exercício deitado é o mais básico, tá? Então, sim, se você não conhece exercícios de Pilates, não conhece as progressões e as regressões, ou não conhece Pilates clássico, trabalha com Pilates contemporâneo, eu vou dar aqui algumas listas, né, não é dicas, né? Eu vou dar aqui para vocês algumas orientações sobre progressão de exercício. Então, eu sei que exercícios de nível mais iniciante vão ser exercícios mais deitados, em decúbito dorsal, ou seja, deitados de costas. Depois eu vou fazer exercícios de flexão, né? Flexão de tronco, flexão de quadril, que são exercícios mais básicos. Depois eu vou fazer exercícios sentados, ainda de flexão, né? Flexão de tronco, flexão de joelho, enfim, tudo que for flexão é mais básico, né? Tudo que for deitado em decúbito dorsal tem mais apoio, tá? Depois, no segundo momento, eu vou pensar em exercícios de extensão, ainda deitado em decúbito ventral. E eu vou trabalhar esses exercícios de extensão com mais apoio, então, deitado de barriga para baixo. Depois eu posso trabalhar esses exercícios mais na posição sentada, mais na posição de joelhos. Eu vou criando
essa pequena evolução dentro da minha aula, tá? O que vem depois? Exercícios deitados de lado, onde a gente diminui a base de apoio. Continua deitado, continua tendo apoio do chão, mas tem menos apoio do que deitado em decúbito dorsal ou decúbito ventral, né? Deitadinho de lado, ainda tendo algum apoio da mão, algum apoio da perna e fazendo exercícios com o tronco deitado de lado. A gente pode fazer exercícios de perna, como o side kicks, que é o exercício do Pilates clássico. Tá? Estamos fazendo exercícios mais básicos, mais simples para o meu cliente fazer. E aí eu posso começar a incluir exercícios de torção, deitado, sentado, em pé, né? O meu último formato de exercício vai ser em pé. Então, minha progressão vai ser do aluno mais deitado até o ponto do aluno ficar em pé. Joseph Pilates já fez essa progressão dentro do Pilates de solo, né? Ele faz essa progressão também lá no Reformer, que é o equipamento que também tem sequência de exercícios. A gente só tem que saber como pegar esses exercícios e adaptar eles para o formato mais básico. E eu já dei uma dica aqui de como que faz isso, diminuindo as amplitudes, tirando informações. Então, se o exercício tem movimentos de perna e de braços, de repente coloca só movimentos de perna, tira os movimentos de braço e vai construindo aos poucos esses exercícios. Mas não é do dia para a noite, de uma aula para outra. Isso leva algum tempo. Então, lembra daquela frase do Joseph? Que em 10 sessões você vai começar a notar a diferença. Em 20 sessões, os outros vão começar a notar as diferenças. E em 30 sessões, você tem um novo corpo. Pega essas 30 sessões e divide ao longo do tempo, né, para um cliente que faz uma vez por semana, 2 vezes por semana, e vê quanto tempo vai levar para o seu cliente chegar lá no nível intermediário para avançado. Leva alguns meses, então não dá para a gente ficar modificando as aulas o tempo todo. Dá para botar variações nos exercícios? Super dá para colocar variações nos exercícios, mas só depois que você já entendeu como o corpo do seu aluno funciona e quais os tipos de desafio você pode colocar. Porque eu posso quase apostar aqui que se você está planejando aula que não funciona, é porque você não sabe para onde olhar para o corpo do seu aluno. Você não sabe exatamente quais as possibilidades que o seu aluno consegue realizar de exercícios. E aí é que começa a dar errado. Então, começa com o básico, começa com exercícios simples, vai construindo a força desse aluno. E eu vou dar uma dica aqui. O segredo está no centro de força, no powerhouse, lá na cintura pélvica. Olha como é que funciona, olha se tem estabilidade quando você precisa que tenha estabilidade, veja se tem mobilidade quando você precisa que tenha mobilidade. Então, esse é um dos primeiros nortes que a gente tem, saber para onde olhar. Olha mais para a cintura pélvica, faz trabalhos de membros inferiores para trabalhar mais a estabilidade dessa região, antes de já querer trazer exercícios para membros superiores ou de super desafios de equilíbrio, né? Tirar um pé do chão, sendo que seu aluno não faz o básico com os 2 pés no chão, certo? Por onde começar, né? Como é que eu começo, então, a pensar essa aula, Fran? Como é que eu vou saber, né, tudo isso que eu falei, que eu trouxe aqui, né? Tem que se conhecer o repertório de exercícios, saber como adaptar os exercícios, construir e desconstruir os exercícios. É muita informação realmente. Então, se a gente for pensar que só naquele livro o Joseph deixou 34 exercícios, mas a gente tem mais exercícios, porque teve o próprio Joseph que acrescentou mais exercícios, os discípulos do Joseph trouxeram mais exercícios, além dos exercícios do mat deitado, a gente tem exercícios em pé, a gente tem acessórios para a gente utilizar dentro do Pilates, então tem muita coisa, só se tratando de exercícios sem equipamentos, né? Então, é muita coisa, é muito exercício para conhecer mesmo. Por onde começa? Começa pelo básico, começa pelos exercícios de solo, conhece cada exercício, aprende como adaptar, como evoluir cada um dos exercícios, aprende para onde olhar no corpo do seu aluno. Eu já dei a dica aqui de olhar para a cintura pélvica no primeiro momento. No segundo momento, olha para a cintura escapular, olha como é que se posiciona os ombros, as escápulas do seu aluno, olha como que funciona a cintura pélvica em conjunto com a cintura escapular, essa conexão de primeiro e segundo powerhouse, que forma, então, o powerhouse total, que é o que você já deve ter ouvido mais. E aí, a partir daí, vendo como que o corpo do seu aluno funciona, é que você consegue perceber o restante da aula.
Então, é muito difícil aqui eu falar como fazer uma primeira aula se você não conhece exercícios de solo, né? Se você não conhece exercícios de Pilates. Mas, para quem conhece os exercícios de Pilates, a gente tem um exercício chamado 100, que é um exercício de aquecimento, tá? E isso já me traz uma outra questão que me levantaram, que é como que eu planejo a aula de Pilates início, meio e fim? E a maioria das aulas, ela já tem esse pensamento, porque o Joseph já construiu isso. Então, por exemplo, qual exercício de aquecimento que eu vou usar na minha aula? O 100. O 100 é um exercício de aquecimento. Né? Então, ele já aquece o meu corpo. Eu não posso fazer outros exercícios? Posso. Posso fazer exercícios de circundação, de ombros, de pescoço? Posso. Porém, isso não é Pilates. Isso tem que ficar muito claro quando a gente vai dar a nossa aula para o nosso cliente. Né? Começar a aula, daqui a pouco é um dia muito frio aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, eu posso dizer para o meu aluno, olha, hoje como está frio, vamos aquecer um pouquinho, vamos fazer uns movimentos articulares, um abre e fecha o braço. Posso fazer. Por outro lado, tem exercícios que o Joseph Pilates criou e que dão também essa ideia de aquecimento, né? E que a gente pode fazer. Então, tem uma sériezinha em pé que a gente faz o movimento das pernas para frente e para trás, abre e fecha as pernas, como se fosse um polichinelo, mas um pouquinho diferente. Tem uma série de exercícios que a gente pode fazer desconstruindo os exercícios em pé, né? Então, tem uma série de exercícios em pé que o Joseph Pilates criou e que a gente pode desconstruir eles um pouquinho e fazer essa série de exercícios em pé como um aquecimento, antes de começar os exercícios de solo. Dentro do próprio, entrando no mat, antes ainda de fazer o 100, a gente pode fazer um half roll down, que é sentar e articular a coluna e voltar algumas vezes. A gente pode deitar e fazer uma pequena shoulder bridge, subindo e descendo o quadril, articulando a coluna algumas vezes. Podemos. E a gente pode começar pelo próprio 100, trabalhando a respiração, movimentando as costelas, caixa torácica, trabalhando bastante essa ideia de aprofundar o abdômen, ensinando essa contração abdominal, que deve ser para dentro e para cima, nunca dando pressão para o assoalho pélvico, para a parede abdominal. Então, a gente pode, alguns minutos iniciais da aula, ensinar isso antes de começar um 100. Mas o 100 já é um exercício de aquecimento. Então, depois de algumas aulas, 2, 3 aulas, eu já começo com o meu 100 com o meu aluno. Eu vou introduzir ele em partes, só a respiração, só o braço, depois subindo a cabeça e os ombros, depois subindo as pernas, até chegar no 100 com tudo isso junto. E depois eu já começo com tudo isso junto. Mas aí eu deixo a perna no ângulo de 90 graus, e aí depois eu vou estendendo as pernas. No 100 já me dá muita informação, porque o braço está mexendo, a perna está no ar, a respiração está fluindo, o abdômen tem que estar contraído. Então eu já consigo ver se esse aluno consegue ativar o abdômen, já consigo ver como é que funciona essa cintura escapular dele no movimento do braço, se ele consegue estabilizar ou se está aquela cabeça chacoalhando. Eu já consigo ver se ele consegue manter as pernas no posicionamento correto, ou ele começa a fadigar, deixa a perna mais para frente, mais para trás. Então já me dá muita informação. Se a respiração desse cliente, se ele consegue respirar de forma correta, se ele se confunde. Então eu já tenho várias informações ali no primeiro exercício. E eu vou descobrindo, então, aos poucos, nos próximos exercícios, se ele consegue fazer um roll-up. Se ele não consegue fazer um roll-up, ele vai fazer um half roll down, que é uma adaptação do roll-up. Isso já me diz que ele não vai conseguir fazer um neck pull. Isso já me diz que eu preciso trabalhar mais a série de abdominais com eles, a série de rolamentos com eles, como o half roll down, rolling like a ball, o spine stretch forward, que é um alongamento da coluna em sequenciamento. Então, os primeiros exercícios já me dizem o que eu preciso fazer com esse aluno no restante da aula. Tá? Então, é importante sim conhecer o repertório de exercícios, mas conhecer o repertório de exercícios certo. Então, se você ficar conhecendo os exercícios de Pilates que tem na internet, talvez você esteja procurando exercício de treinamento funcional. E isso aconteceu com uma das minhas alunas num dos nossos encontros de mentoria, né? Que ela falou de um reverse swan. A gente estava vendo swan e ela disse, tem um exercício no Pilates que eu aprendi, que deve ser Pilates contemporâneo, que parece o swan, mas é o contrário. Do swan, mas é o contrário, não conheço esse exercício. E aí depois ela me mandou um vídeo. E não era um exercício de Pilates, era um exercício de musculação chamado abdominal canoa. Então, tem isso também. Se você ficar procurando exercício na internet, daqui a pouco você vai encontrar exercício de musculação, de treinamento funcional, de outras técnicas que também são muito interessantes, mas que não é Pilates. Então, se você quer entrar de cabeça no Pilates, dominar esse método de uma vez por todas, você tem que levar isso a sério. Certo?
Bom, gente, dito tudo isso, só para finalizar, então, como planejar aulas de Pilates de sucesso? Primeiro, conhecendo os exercícios de Pilates, mas exercícios de Pilates de verdade, não aqueles que você encontra na internet, não aquele que você pesquisa lá na internet, aqueles exercícios criados por Joseph Pilates. Segundo, aprenda como adaptar, como construir e desconstruir esses exercícios para diferentes níveis de alunos. A partir daí, pega o básico, começa do mais simples. Ah, Fran, mas eu não sei quais são os exercícios, eu tenho que dar aula amanhã, o que eu faço? Começa com os exercícios mais deitados, exercícios mais de flexão, no primeiro momento. No segundo momento, pega exercícios deitados, trabalhando um pouco extensões suaves. Terceiro momento, deitados de lado, para começar a trabalhar a parte lateral do corpo, os oblíquos. E depois começa com os exercícios sentados, nessa mesma ordem. Exercícios sentados de flexão, de extensão e depois exercícios de torção. Para finalizar com os exercícios em pé. Pensando nessa progressão, deitado, sentado, de joelhos em pé, já vai te ajudar. Pensando nessa progressão, flexão, extensão, flexões, eu digo flexões frontais, flexões laterais, extensões suaves, torções suaves, e depois, muito lá na frente, pensa em combinados, exercícios combinados, uma torção com uma flexão, uma torção com uma extensão, tá? Mas para as próximas aulas. Mas pega uma primeira aula, trabalho básico, desconstrói exercício, foca em detalhes de posicionamento, menos fluidez e mais assim, aprofundar. Poucas repetições bem feitas vale mais do que 3 séries de 20. Isso não existe no Pilates. 3 séries de 20 não existe Pilates. 2 séries de 20 também não, tá? São poucas repetições bem feitas. Tem exercício que a gente faz 3 repetições e o aluno diz, graças a Deus que acabou, porque realmente trabalha de forma mais profunda, tá? Em conjunto com a respiração, em conjunto com todos os detalhes do corpo. Tudo isso é importante, trabalhar as oposições, sai uma aula maravilhosa, ok? Então começa aí. Começa com essas ordens, né? Essa forma crescente, amanhã na sua aula de amanhã, e depois me conta se funcionou, se não funcionou. Certo, gente? Beijo, boa noite e até a próxima. Tchau, tchau.